Sejam bem-vindos ao tour pelo sistema endócrino. Neste percurso, iremos conhecer as principais glândulas responsáveis pela regulação de diversas funções essenciais do organismo, como o crescimento, o metabolismo, a reprodução e o equilíbrio interno. Iniciamos com o hipotálamo, uma estrutura fundamental localizada na base do cérebro. Ele desempenha um papel central na integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, regulando processos como a temperatura corporal, a fome, a sede e o ciclo sono-vigília. Além disso, é responsável por estimular a hipófise e liberar diversos hormônios. A hipófise é uma pequena estrutura que fica na base do cérebro. Apesar de ser do tamanho de uma ervilha, ela é super poderosa. A gente costuma chamá-la de glândula mestra, porque ela comanda várias outras glândulas do nosso corpo, como a tireoide, as suprarrenais e até os ovários e testículos. Ela produz hormônios que controlam o crescimento, a produção de leite, a ovulação, o estresse e muito mais. A glândula pineal é ainda menor e fica um pouco mais no centro do cérebro. Ela é conhecida principalmente por produzir a melatonina, o hormônio do sono. A pineal ajuda a regular o nosso relógio biológico, ou seja, os ciclos de sono e vigília. Ela capta informações sobre a luz do ambiente. Por exemplo, quando escurece, ela começa a liberar a melatonina, avisando para o corpo que é hora de dormir. A tireoide é uma glândula endócrina bilobada com formato de borboleta, pesando cerca de 15 a 25 gramas em adultos. Localiza-se na região anterior do pescoço, sobre a traqueia, abaixo da cartilagem tireoideia, ou conhecida como pomo de Adão. É composta por dois lobos laterais, direito e esquerdo, conectados por uma faixa estreita de tecido chamada istmo. É altamente vascularizada, recebendo sangue principalmente das artérias tireoidianas, superior e inferior. A unidade funcional da tireoide é o folículo tireoidiano, uma estrutura esférica composta por células epiteliais cúbicas chamadas células foliculares, que circundam uma substância gelatinosa chamada coloide. O coloide contém tireoglobulina, uma glicoproteína que serve como precursor dos hormônios tireoidianos. Existem também as células parafoliculares, ou célula C, localizadas entre os folículos responsáveis pela produção da calcitonina. A tireoide produz 3 hormônios principais: a tirosina, a T4, e a triodotironina, T3. A tireoide capta o iodo da corrente sanguínea e o incorpora a tireoglobulina para formar T3 e T4. Embora a tireoide produza mais T4, o T3 é o mais ativo. A maior parte do T4 é convertida em T3 nos tecidos periféricos. Eles regulam o metabolismo basal, controlam o crescimento e o desenvolvimento especialmente do sistema nervoso central e influenciam a função cardíaca, temperatura corporal, digestão e a maturação esquelética. Já a calcitonina, que é o hormônio hipocalcemiante, ou seja, ele reduz os níveis de cálcio no sangue. Atua inibindo a reabsorção óssea pelos osteoclastos, favorecendo o depósito de cálcio nos ossos. Embora importante, sua função no metabolismo do cálcio humano é menos significativo do que o do PTH, que é o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide controlam a atividade tiroidiana. O hipotálamo secreta TRH, hormônio liberador de tirotropina. A hipófise responde liberando TSH, hormônio estimulante da tireoide. O TSH estimula a tireoide a produzir e liberar T3 e T4. Existe um feedback negativo. Altos níveis de T3 e T4 inibem a liberação do TRH e TSH. Patologias relacionadas à tireoide. Temos o hipotireoidismo, que é a produção insuficiente de hormônios, causa fadiga, ganho de peso e intolerância ao frio. Temos o hipertireoidismo, que é a produção excessiva de hormônios, causa perda de peso, taquicardia, intolerância ao calor. E o bócio, aumentando o volume da tireoide, pode ser por deficiência de iodo ou disfunção hormonal. As paratireoides são geralmente 4 pequenas glândulas, localizadas na face posterior da tireoide, 2 superiores e 2 inferiores. Cada glândula mede cerca de 3 a 5 mm de diâmetro e pesa aproximadamente de 30 a 50 mg. Apesar de aproximadamente anatômica, são funcionalmente dependentes da tireoide. São compostas principalmente por células principais ou principais claras, secretam PTH, paratormônio. Células oxifilas, função ainda não totalmente compreendida, mas podem ter papel de regulação do metabolismo celular. Fisiologia e função. O hormônio essencial das paratireoides é o paratormônio, PTH. O PTH é o principal regulador do metabolismo do cálcio e fósforo no corpo. Funções principais. Ele estimula a ação dos osteoclastos, promovendo a
reabsorção óssea e liberação de cálcio e fósforo para o sangue. Para os rins, aumenta a reabsorção renal do cálcio, reduzindo sua excreção urinária, e inibe a reabsorção de fósforo, favorecendo sua eliminação. Intestino, estimula indiretamente a absorção intestinal de cálcio, promovendo a ativação de vitaminas D, calcitriol. Nos rins, por sua vez, aumentam a absorção no cálcio do intestino. Regulação, a liberação do PTH é regulada principalmente pelos níveis de cálcio no sangue. Hipocalcemia, baixo cálcio, estimula a liberação de PTH. Hipercalcemia, alto cálcio, inibe a liberação de PTH. Este controle ocorre por um mecanismo de feedback negativo. Patologias relacionadas a paratireoides. Hiperparatireoidismo, produção excessiva de PTH, causa hipercalcemia, osteoporose e cálculos renais. E temos a hipoparatireoidismo, produção insuficiente de PTH, causa hipocalcemia, tetania muscular e espasmos. O timo é um órgão do sistema imunológico, localizado atrás do externo. Ele é responsável pela maturação dos linfócitos T, células que defendem o corpo contra infecções. É mais ativo na infância e começa a regredir na vida adulta, sendo substituído por gordura. Mesmo assim, continua funcionando em menor escala. Alterações no timo podem estar ligadas a doenças autoimunes e a tumores como o timoma. O pâncreas localiza-se no lado esquerdo do abdômen, atrás do estômago. É uma glândula mista e tem função exócrina e endócrina. A porção endócrina produz insulina e glucagon. A insulina é liberada após as refeições quando a glicose no sangue está alta. Ela faz com que a glicose entre nas células, onde será usada como fonte de energia, e também estimula o fígado a armazenar o excesso de glicose na forma de glicogênio. Com isso, ela diminui a quantidade de glicose no sangue, por isso é considerada um hormônio hipoglicemiante. A insulina é produzida pelas células beta das ilhotas de Langerhans. Já o glucagon atua entre as refeições ou durante o jejum, quando a glicose no sangue está baixa. Ele age no fígado, estimulando a quebra do glicogênio em glicose e sua liberação na corrente sanguínea. Isso faz com que os níveis de glicose aumente, por isso o glucagon é um hormônio hiperglicemiante. Ele é produzido pelas células alfa das ilhotas de Langerhans. A porção exócrina produz o suco pancreático, que é liberado no intestino delgado e ajuda a digerir os alimentos, facilitando a absorção dos nutrientes pelo corpo. As glândulas suprarrenais são 2 pequenos órgãos que ficam localizados acima dos rins, uma de cada lado do corpo. Elas são divididas em 2 partes principais. Parte externa, o córtex da suprarrenal. Essa parte produz hormônios essenciais para o funcionamento do corpo, como cortisol. É conhecido como hormônio do estresse. Ele ajuda o corpo a lidar com situações estressantes, além de regular o metabolismo, controlar os níveis de açúcar no sangue e manter a pressão arterial estável. A aldosterona. Esse hormônio regula o equilíbrio de sódio e potássio no corpo. Com isso, ele também influencia diretamente a pressão arterial, ajudando a mantê-la em níveis adequados. Parte interna, a medula da suprarrenal. Essa região é responsável por produzir os hormônios adrenalina e noradrenalina, que são liberados em situações de estresse ou perigo, o que chamamos de resposta de luta ou fuga. Testículos. Os testículos são órgãos do sistema reprodutor masculino, localizados no interior da bolsa escrotal. Eles desempenham 2 funções principais: produção de espermatozoides, espermatogênese e secreção do hormônio testosterona. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias, como o crescimento dos pelos corporais, o aumento da massa muscular, o aprofundamento da voz e o desenvolvimento dos órgãos genitais. Além disso, a testosterona é fundamental para a manutenção da libido, desejo sexual, para o bom funcionamento do sistema reprodutor e para a produção contínua de espermatozoides, o que garante a fertilidade masculina. A produção hormonal no testículos é regulada por hormônios da hipófise, principalmente o LH, hormônio luteinizante, e o FSH, hormônio folículo estimulante. Ovários. Os ovários são órgãos do sistema reprodutor feminino, localizados um de cada lado do útero, na região pélvica. Tem 2 funções principais: a produção de óvulos, gametas femininos e a secreção de hormônios sexuais, principalmente estrogênio e progesterona. Esses hormônios regulam o ciclo menstrual, promovem o desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas, como o crescimento das mamas, alargamentos dos quadris e distribuição de gordura corporal, e preparam o corpo da mulher para uma possível gestação.
Durante o ciclo menstrual, o estrogênio estimula o crescimento do revestimento do útero endométrico, enquanto a progesterona o mantém preparado para a implantação do embrião. Caso não ocorra fecundação, os níveis hormonais caem, levando à menstruação. Além disso, os ovários são fundamentais para a fertilidade feminina, já que liberam um óvulo maduro por ciclo, processo chamado ovulação, essencial para a fecundação. Essa foi nossa apresentação sobre o sistema endócrino. Em resumo, esse sistema é fundamental para o equilíbrio do nosso organismo. Ele possui várias tarefas importantes, como regular funções essenciais, por exemplo, o crescimento, metabolismo, sono, humor e até mesmo a reprodução, por meio da liberação de hormônios pelas nossas glândulas. Entendendo como esse sistema funciona, podemos entender melhor sobre o nosso corpo, identificando sinais de possíveis desequilíbrios hormonais e valorizando a importância da nossa saúde hormonal na nossa vida. Agradecemos a atenção de todos e tenham uma boa noite.